Olá a todos, Peter Diamandis aqui. Um dos meus objetivos é ajudar a elevar a humanidade, tornando as informações sobre IA, longevidade e tecnologias exponenciais acessíveis a todos. E, sobre esse tema, um dos experimentos que estou realizando agora é usar tradução simultânea para disponibilizar isso no seu idioma. E assim, vamos fazer isso de forma consistente. Quero que, por favor, perdoem quaisquer problemas iniciais de transcrição ou tradução que possam surgir, mas, por favor, nos deem seu feedback. Isso é algo útil para você. Você consumiria isso em sua língua nativa, e se você fizer isso, continuarei fazendo. Há tanto trabalho empolgante acontecendo em IA e longevidade no mundo, quero que você tenha acesso a isso de uma maneira fácil de entender e ouvir, certo? Com isso, vamos começar nosso episódio. Existe uma situação ou um evento que você vê que poderia potencialmente levar ao colapso do Bitcoin? Acho que a maneira de entender o Bitcoin é que tudo o que você aprendeu em economia e sobre dinheiro em toda a sua vida era pseudociência e superstição. Então, eu acho que todo o dinheiro inteligente, todas as pessoas inteligentes no mundo que não confiam no banco, não confiam na moeda, querem manter seu dinheiro, todos estão descobrindo o Bitcoin. Tem sido uma grande jornada, amigo. Tem sido uma jornada. Sim, e eu pensei que iria me aposentar no anonimato em 2020. E então, a Covid chegou, o mundo virou de cabeça para baixo, tudo parou e o Bitcoin se apresentou. Sabe, o que acho fascinante, e muitas pessoas não sabem disso, é que você descobriu o Bitcoin. Não em 2010, ou 2014, ou 2018, mas como resultado da Covid. Eu me lembro de estar com você em Miami. Você estava contando a história. Eu pensei, isso é incrível. Sim. Eu realmente ouvi falar sobre isso há 8, 9 anos atrás. Acho que tuitei muito famosamente em 2013 que era interessante, mas pensei que seguiria o caminho dos jogos de azar e seria proibido. E então esqueci que tuitei isso. E então, em agosto de 2020, eu tuitei que comprei 250 milhões de reais disso. E, naquela época, não me ocorreu que eu era a primeira pessoa a anunciar publicamente que havia gasto tanto dinheiro. E então, você sabe, no meu Twitter ou na minha conta do X, agora eu tenho essa frase. Você sabe, Bitcoin é um enxame de vespas cibernéticas. E os vespões cibernéticos eram todas as pessoas na internet, como quem fez aquele vídeo. Não fui eu, não fiz aquele vídeo. Claro que não. Mas eles estão sempre fazendo isso. Um dos vespões escaneou tudo que eu tuitei na vida. E eles desenterraram isso. Eles ficaram tipo, ha, 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 ha. Você sabe, olha quanto dinheiro você perdeu. Você poderia ter comprado por 100 reais ou algo assim. E eu reciclei o clichê do Bitcoin, que todo mundo obtém o Bitcoin pelo preço que merece. Isso é verdade, você sabe. Falando sobre os altos e baixos e assim por diante. Você tem uma tolerância extraordinária ao risco e resiliência. Acho que essa é a palavra certa. Eu desenterrei isso. À esquerda está um artigo de 2000, perdeu 6 bilhões de reais em um dia. E então, à direita está, na verdade, fevereiro. Essa é a data errada, 2024, não 2000, onde você fez 700 milhões em um dia, onde você fez cerca de mil reais em um dia. Como você dorme à noite com esse tipo de flutuação? Você precisa ter uma missão, certo? Você precisa ter uma missão na sua vida. Então, você realmente não pode controlar as flutuações do mercado. Você pode controlar suas reações a elas. Então, neste caso específico, minha visão sobre o Bitcoin é que a razão para usá-lo é porque ele representa liberdade e soberania, verdade, integridade e esperança para o mundo. E
sendo esse o caso, vai durar mais do que todos nós. Então, sabe, eu meio que penso que o Bitcoin continuará existindo muito depois que a MicroStrategy se for, e a MicroStrategy, a empresa, provavelmente continuará existindo muito depois que eu me for. E minha visão é que, se formos lembrados por defender e acelerar a adoção do Bitcoin em todo o mundo, então isso terá sido um sucesso. E eu não quero mais nada. É incrível. Vou aceitar as dificuldades conforme elas surgem ou desaparecem para alcançar esse objetivo final. Sei que não vem sem turbulência. Mas a convicção que você teve que te guiou consistentemente, certo? Isso se baseia no pensamento de primeiros princípios da física, de que isso simplesmente não vai cair, isso vai subir, só haverá uma quantidade limitada, e assim por diante. Foi esse pensamento de primeiros princípios que o levou a assumir esse compromisso, apesar de todos os outros questionarem. Sim, eu acho que uma das grandes coisas sobre o MIT é que ele te ensina a pensar e te ensina a começar pelos princípios fundamentais. E a combinação disso com a engenharia aeronáutica, onde você literalmente tem que construir uma máquina que voará pelo ar ou pelo espaço. Combinando, você sabe, todos os tipos de engenharia, acho que isso te deixa confiante. Minha primeira lembrança do MIT era o professor de engenharia de materiais. Ele sai e diz: aqui está uma telha, ela acabou de se queimar do ônibus espacial e a NASA não sabe por que ela se queimou e nós não sabemos como consertá-la. O que você acha? E eram jovens de 18 anos, 500 de nós estávamos sentados em uma sala. E um cara que é consultor da NASA olha para nós e diz: vocês sabem, a NASA não sabe a solução, mas qual é a solução? Todo mundo olha um para o outro e você pode ver. Primeiro todos nós ficamos tipo, bem, eu perdi a leitura. Tipo, isso estava em uma leitura. E então você tem essa observação assustadora e reveladora de que a resposta para essa pergunta não está em nenhum livro escrito na história do mundo. E o cara da NASA, com o problema original, enviou para um professor que sabe mais do que você, que está te dizendo que não sabe a resposta, mas está te perguntando. E então, primeiro você meio que pensa, eu não li a leitura, e depois você fica com medo. E então, um garoto na primeira fila levanta a mão e diz: bem, você já pensou em mudar a laminação dos compósitos? E todo mundo olha e eles pensam, o professor vai chamar o garoto de idiota, certo? Tememos, ele diz, não, é boa. Tentamos, mas não funcionou. Todos nós vamos, a próxima criança, você sabe, levanta a mão, você pensa. Acho que eles realmente esperam que pensemos por nós mesmos. E foi assim que o MIT começou. E isso só continuou nessa linha. E então, se alguma coisa, quando saí da escola, quando saí do MIT, meu pensamento era, você tem que trabalhar excessivamente duro. Não tenha medo de trabalho duro, mas você pode resolver o problema. E é isso que eles fazem aqui. Nós fomos colegas na Engenharia Unificada, que é provavelmente um dos cursos mais difíceis lá. A única maneira de conseguirmos passar por isso foi trabalhando em equipes, nos conjuntos de problemas. Acho que provavelmente copiei mais dos seus conjuntos de problemas do que o contrário. Você é muito gentil. Vamos falar sobre Bitcoin. Na verdade, eu quero falar sobre abundância, Pete. Eu tenho uma observação que é a essência do Bitcoin, que trata de criar o dinheiro perfeito e a descoberta do que chamamos de escassez digital. A escassez digital como uma base de commodities para um dinheiro sólido. E outro dos clichês na comunidade é que quando o dinheiro é abundante, tudo mais é escasso. E quando o dinheiro é escasso, tudo mais na sociedade é abundante. Qual é a lógica por trás disso? Se você for ao Zimbábue, ou for à Venezuela, ou for a qualquer país passando por hiperinflação, quando eles imprimem a moeda colapsa à medida que a moeda colapsa. Ninguém na economia quer mais aceitar a moeda. E você é levado de volta ao escambo da Idade da Pedra.
E assim como na Nigéria, esta semana, o Naira foi de 400 para o dólar para 1.600 para o dólar. Uau! Então, em uma economia onde a moeda, quero dizer, isso é uma desvalorização de 75% da moeda em uma semana. Quando isso acontecer e eu te encontrar na Nigéria e quiser comprar sua casa, no próximo ano, bem, a questão é, com o quê e quanto ela valerá no próximo ano? Você vai comprar hoje ou não vai comprar? Como vou assinar um contrato de 12 meses? Se o dinheiro não valerá nada em 9 meses, então não há contratos de prazo. Sabe, como eu negocio com você? Se você precisa negociar com outra pessoa e a cadeia de suprimentos leva 18 meses, certo. Quando a moeda se desvaloriza e os ativos se desvalorizam, as cadeias de suprimentos se rompem. Quando as cadeias de suprimentos quebram, a especialização do trabalho se desintegra, toda a economia se desintegra. Eventualmente, todos têm que cultivar sua própria comida, certo? Você quer abundância, você realmente não cultiva sua própria comida no seu quintal, certo? Certo. A produtividade cai 100 a 1000 se você não resolver esse problema de coincidência de desejos. Então, você precisa de um dinheiro sólido e ele precisa funcionar através do tempo e do espaço. E as moedas que usamos como meio de troca, elas podem ser negociáveis em partes do espaço. Neste momento, aliás, provavelmente é ilegal pagar alguém $1 na Nigéria. Sério? Sim. Controles de moeda. Sim. Sim, controle de capital. Você vê controles de capital, especialmente quando as moedas colapsam. Os controles de capital são impostos. Você não pode negociar dinheiro ou a moeda através das fronteiras. E claro, você certamente não pode negociar a moeda com seu eu futuro daqui a 10 anos. E como você sequer negocia uma moeda, você sabe, em países em colapso, você não encontrará ninguém querendo assinar um contrato de 3 anos, porque a moeda local não vai valer a mesma quantia em 3 anos. Então, você tem dificuldade em negociar no tempo com contrapartes ou no espaço. E assim, a chave para a abundância é resolver o problema do dinheiro. Então você tem essa percepção sobre moeda digital, propriedade digital. Quanto tempo levou? Desde o estudo dessa ideia até a decisão de comprar 250 milhões em Bitcoin? Eu comecei a pensar sobre isso, acho que no final de março, abril. Levou cerca de 8 semanas, 4 a 8 semanas de pensamento constante antes de eu chegar à conclusão de que era uma boa ideia. E provavelmente você sabe, para eu tomar a decisão, eu tinha tomado a decisão pessoalmente no final de maio que comprei 175 milhões em Bitcoin no final de maio de 2020. Pessoalmente, mas isso foi apenas eu negociando comigo mesmo. E acho que comecei provavelmente no final de março, início de abril. Então foram 6 semanas para chegar lá. E então temos uma empresa pública. Para que uma empresa pública faça algo, os executivos devem concordar, os diretores externos devem concordar, contadores e advogados devem concordar. Quero nos levar até lá, certo? Um dos seus membros do conselho, um dos seus membros externos do conselho, o grande Rick está aqui conosco hoje. Vou chamá-lo, mas você entra. Qual foi o processo para fazer um conselho público? Fazer isso? Bem, nesse caso, eu realmente puxo os 3 vídeos mais convincentes sobre Bitcoin do YouTube. Você sabe, uma visão geral de Andreas Antonopoulos sobre o Bitcoin. Um debate entre Eric Voorhees e Peter Schiff sobre Bitcoin versus moeda fiduciária como dinheiro. Provavelmente algum outro contexto sobre Bitcoin. Eu juntei esses 3, provavelmente há 3 horas de visualização. Incluí alguns artigos curtos, talvez, de alguns dos OGs do Bitcoin. Enviei o pacote para cada membro do conselho. Eu disse, tenho um dever de casa para vocês. Provavelmente vai levar 3
às 5 horas para você ler tudo. E então eu quero me encontrar com você. Eu marquei reuniões individuais com cada um deles. Encontrei-me com cada um individualmente. Respondi às suas perguntas. Depois disso, tivemos uma reunião em grupo. Em seguida, nos dividimos em comitês para estudar diferentes aspectos, a contabilidade, as divulgações, o que quer que fosse. Então, foi um processo em grupo. E claro, o CFO e o conselheiro-geral na época também estavam fortemente envolvidos. Eles ameaçaram renunciar. Não, certo. Nunca foi uma questão de fazer ou não fazer. Era uma observação que o mundo havia parado. Tínhamos 500 milhões a 0% de juros. Nossas ações atingiram 90 reais. O valor empresarial da empresa era de cerca de 60 reais por ação. O valor empresarial da empresa era de cerca de 60 reais por ação. 60 reais por ação. Você sabe onde a ação está agora. E nós estávamos competindo com a Microsoft por cerca de uma década. E para todos vocês que competem com a Microsoft, têm uma ideia de como é isso. Eles têm todas as empresas do mundo como clientes e podem incluir seu produto no que quer que seja. Então, não é fácil competir contra a Microsoft. Nós tínhamos experiência e estamos sob pressão dos nossos acionistas. É como se metade do valor de mercado da empresa fosse em dinheiro. Você está ganhando 0% de juros. Você não está superando o custo de capital. O custo de capital é o retorno do S&P. Qualquer um dirá, se você não está obtendo 8%, 9%, 10% sobre o capital, deve devolvê-lo para nós investirmos. E assim chegamos a um ponto em que a empresa estava olhando para uma morte rápida. Nós simplesmente vendemos a empresa e encerramos o dia. Ou uma morte lenta, ficamos com o dinheiro. E a ação é dinheiro morto. Isso significa que as opções de ações são dinheiro morto. E essa era a época em que os funcionários trabalhavam para você porque gostavam da comunidade, das escolas e de suas casas. E talvez eles fossem leais a você porque o viam todos os dias no escritório. Mas pense no que aconteceu no segundo trimestre de 2020, quando ninguém foi ao escritório. E eles poderiam mudar de emprego e ir trabalhar para a Amazon, Facebook, Microsoft ou Google, sem se mudar. Tudo o que você faz é apenas redirecionar sua conta do Zoom. E então, de repente, você está olhando para as grandes empresas de tecnologia. Sabe, as grandes empresas de tecnologia mais poderosas do que a maioria dos países. E ficando mais poderosas. E você perdeu a conexão humana. Eles não precisam se mudar para São Francisco. Eles podem simplesmente aceitar um emprego. E ninguém jamais foi contratado por grandes empresas de tecnologia por menos dinheiro do que ganham, trabalhando para você. Então, do nosso ponto de vista, você está à beira de uma séria. É como vender a empresa, ou apenas assistir todos os seus funcionários diminuírem, você vai ser eliminado. E depois que os bons funcionários saem, você sabe, o produto vai gradualmente se deteriorar, sabe, e você está competindo contra um monopólio digital que tem mais poder do que todos, exceto 4 países na Terra. Então, ou fazemos isso, ou fazemos aquilo, ou assumimos um risco. E então, estávamos basicamente em um ponto onde talvez devêssemos correr um risco. Agora, dito tudo isso, o que realmente aconteceu foi que deliberamos. Levou muito tempo para deliberar, muita educação. E no final do dia, acabamos anunciando que faríamos um leilão holandês e recompraríamos 250 milhões em ações a um preço premium. Coincidiu com a compra do Bitcoin. Não só assumimos esse risco, dissemos, vamos levar a empresa por um caminho com o qual você pode não concordar, mas vamos comprar sua parte. Estávamos preparados para desistir da metade. Tive que pagar 250 milhões para comprar 250 milhões de Bitcoin em agosto de 2020. O direito de comprar 250 milhões em Bitcoin em agosto de 2020, certo? É isso. Esse foi o preço que pagamos. A ação estava em 121, 122. Oferecemos comprar todas as ações por 140.
Demos a eles 20 dias para pensar sobre isso. Compramos o Bitcoin. Nenhuma empresa jamais havia comprado tanto Bitcoin. Depois disso, apenas a Block e a Tesla fizeram isso, mas era uma coisa muito rara. Claro, o Bitcoin colaborou ao cair imediatamente. Compramos a 11.800 e ele caiu para 9.800 ou algo assim. Então eu parecia um gênio novamente. Comprando no topo. O leilão holandês ocorreu, mas a ação foi negociada acima do preço de 140 após 1 ou 2 dias. Todos que não gostaram da ideia venderam acima de 140, recebemos 75 milhões em ofertas e compramos ações a 140, ficando com 175 milhões restantes. E compramos Bitcoin com isso. E assim, basicamente, nos transformamos em uma empresa com Bitcoin como um ativo de reserva de tesouraria, através dessa atividade nos mercados de capitais e foi em parceria com investidores externos. Quando você é uma empresa pública, você não simplesmente faz isso. Você tem que comunicar isso de forma transparente. Eu simplesmente acho incrível. Acho que a palavra grega é kojones. Mas é a ação de um líder disposto a correr um grande risco, que colocou a empresa em sua trajetória, porque é tão fácil levar uma empresa à falência. É tão fácil fazer o que todos esperavam que você fizesse. Estou curioso, quantas pessoas aqui na sala possuem Bitcoin? Levantem a mão bem alto. Ok, então, a maioria de vocês vai para casa esta noite e compra um pouco de Bitcoin. Bom para você. Então tivemos Cathie Wood no palco no ano passado. E ela voltará novamente no próximo ano. E a previsão de Cathie era, você sabe, de 1 milhão a 5 milhões. E foi uma boa semana nas últimas semanas. E eu posso entender a decisão. Bem, deixe-me voltar um segundo. Então, a Block e depois a Tesla compraram Bitcoin em seu tesouro. Eu me lembro de você ter algumas conversas com Elon sobre tentar fazer com que ele se destacasse ainda mais. Sim. Por que outras empresas não estão seguindo o exemplo de maneira significativa? Quero dizer, acho que você deixou seu ponto extremamente claro. Não, eu acho que o principal impedimento para a adoção corporativa por empresas de capital aberto é que a contabilidade indefinida e tangível é um negócio tóxico para o P&L e para o balanço patrimonial. Então, nenhuma empresa com um negócio saudável, que seja justamente avaliada pelo mercado, ou nenhuma empresa administrada por uma equipe de gestão que não tenha controle de voto, adotaria contabilidade indefinida e tangível, porque o que isso faz é não apenas obscurecer seu balanço, mas também obscurecer seu P&L. E isso até mistura ganhos de investimento com ganhos operacionais e perdas de investimento com perdas operacionais. Então, em essência, torna 100 páginas de informações financeiras irrelevantes. E a contabilidade atual é que você nem consegue projetá-la. Então, não só torna toda a sua contabilidade não comparável entre períodos, como também torna toda a sua contabilidade não comparável entre concorrentes. E também amarra suas mãos na capacidade de explicar isso. Então você não vai ver Você faria isso porque sua escolha era uma morte rápida. Uma morte lenta. E se você está olhando para uma morte rápida ou uma morte lenta, e se você tivesse controle de voto da empresa, e se você tivesse tentado de tudo, então você faria isso. Então, éramos uma empresa única, um lugar único. E a propósito, não acho que teríamos feito isso se não fosse pela Covid. Se o mundo não tivesse fechado, eu não acho que precisávamos que a Covid atingisse. Você precisa de guerras. Certo. As pessoas dirão, eu não acredito em voar de avião. E uma guerra começa, e elas começam a abraçar o poder aéreo. As pessoas vão te dizer que não vão aceitar, você sabe, seja o que for, até que a guerra chegue. Então, tivemos uma guerra. A economia parou, e então, tivemos o Banco Central reduzindo as taxas de juros a 0.
Mas eles não apenas os levaram a zero. Eles também tivemos o chefe do Banco Central que disse: eu nem estou pensando em pensar em aumentar as taxas de juros até o ano de 2024. Então, eles os levaram a zero e basicamente sinalizaram que iriam mantê-los em zero por 4 anos. Agora, isso não aconteceu exatamente, certo? Muitos bancos desejaram que isso tivesse acontecido. As pessoas que acreditaram nisso foram pegas do lado errado dessa negociação, e o Silicon Valley Bank e outros semelhantes quebraram porque acreditaram no que foi dito. Mas o ponto é que houve uma crise. Tínhamos uma necessidade. Éramos uma empresa muito especial no momento certo e no lugar certo. Jantei com um ministro de uma nação do Oriente Médio, não vou dizer quem, e durante o jantar ele estava me convencendo de que o governo do Zico Início iria fechar o Bitcoin. Isso foi há 3 meses. Ok, sim, bem, eu acho que o maior desafio do Bitcoin é que a indústria se refere a ele como uma criptomoeda e muitas vezes as pessoas se referem a ele como uma moeda digital. E há um contingente muito vocal que quer que seja uma moeda e o resto do mundo realmente não entende de dinheiro. Sendo assim, vamos ver isso. A partir dos primeiros princípios, dinheiro é energia econômica. Se você quer armazenar sua energia econômica, você a coloca em ativos. E os ativos têm diferentes meias-vidas com as quais armazenam a energia. Qualquer economista de livro-texto dirá que o dinheiro é uma reserva de valor, meio de troca, unidade de conta. E eles param e não pensam muito além disso. E então eles vão latir para você que você não tem dinheiro porque não tem. Isso não é bom para um meio de troca, mas ninguém realmente pensa sobre o que acabou de dizer. Então, se você pensasse sobre isso, você perceberia que cerca de 120 moedas no mundo são meios de troca. O peso é um meio de troca. A Niara é um meio de troca. Então, moedas fracas, como a lira turca e a libra libanesa, são meios de troca. Você pode encontrar muitos deles. O bolívar venezuelano, meio de troca. Mas se você for para a América do Sul, verá que não é uma unidade de conta. Se você for para a Argentina, a unidade de conta é o dólar americano. E eles pensam em termos de dólares. Então, há apenas 3 moedas no mundo que são unidades de conta. São o euro, o dólar e o CNI. E por que é assim? Porque os meios de troca são moedas fracas que estão inflacionando de 14% a 24% ao ano. Eles estão perdendo sua energia econômica ao longo de 3 a 5 anos. A meia-vida do dinheiro no ativo é de cerca de 5 anos ou menos. Às vezes são apenas 5 meses. Como, no Nayara, eles perderam 75% de sua energia na semana passada. Então, o meio de troca é ditado apenas pelo governo como moeda legal. Todo governo que é funcional ditará sua moeda como meio de troca e fará cumprir isso. A unidade de conta é geralmente o dólar, o euro e moedas atreladas ao dólar e a reserva de valor. Bem, ninguém nos Estados Unidos pensa que o dólar é uma reserva de valor. Nenhuma pessoa rica. Se você olhar para pessoas ricas, elas diriam, se elas são realmente ricas, se são bilionárias, elas possuem prédios, quarteirões, propriedades enormes, ou possuem os Patriots. Elas possuem um time de esportes, um clube de futebol, ou possuem uma coleção de Picassos. É isso que os ricos usam como reserva de valor. A reserva de valor da classe média é o Vanguard 500 ou o índice S&P, é o SPI. É o S ou QQQ. É um índice de portfólio diversificado de ações. Esse tem sido o status quo desde 30, 40 anos atrás, quando Bogle fez isso. Então, o mundo hoje consiste em 120 meios de troca, cerca de 4 unidades de conta, sem moedas ou reservas de valor. E se você perguntar a alguém, o que você acha do Bitcoin como moeda digital? Eles dizem,
Acho que ameaça o dólar. Odeio isso. Se você dissesse qual sua opinião do Bitcoin como propriedade digital, eu vou comprá-lo em vez de comprar um prédio em Des Moines, eles dizem, vá em frente. Se você conceitualizá-lo como propriedade, que é uma reserva de valor, todas as objeções espantalho, como é usado para lavagem de dinheiro. Não é moeda legal, não posso comprar café com ele, não é rápido o suficiente, não é privado o suficiente. Todas essas coisas desaparecem porque é tão estúpido quanto dizer a Bob Kraft que você não pode comprar uma xícara de café com os New England Patriots quebrando um de seus tight ends, certo? Você não pode comprar uma xícara de café com seu prédio em Boston. Claro que não posso. Você também não pode comprar uma xícara de café com parte de um Picasso no canto inferior esquerdo. Mas pessoas ricas têm usado-os como reserva de valor e como dinheiro. Há 500 anos... Vamos falar sobre imóveis como uma reserva de valor. Eles também podem sublimar as pessoas. Sim, então, quando você diz, quero dizer, qual é a pergunta, o que eu acho disso? Imóveis em si, como uma reserva de valor. Claro, se você descrever o Bitcoin como propriedade digital, uma reserva de valor, todas as críticas populares desaparecem e todos que odeiam o Bitcoin mudariam completamente de opinião quando entendessem que não é uma moeda. Então as pessoas deveriam simplesmente dizer que é uma propriedade, não uma moeda, e todas essas críticas e fraquezas não são mais relevantes hoje. A segunda coisa que digo sobre reserva de valor é que é meio bobo lutar para ser uma moeda digital, porque há 900 trilhões de riqueza no mundo, 400 trilhões disso quer ser reserva de valor. Apenas 1 trilhão quer ser um meio de troca. Vá até uma pessoa rica e pergunte a ela qual porcentagem de sua riqueza está em sua conta corrente. É como 1%, talvez. Nenhuma pessoa rica está segurando. Mais de 1% em dinheiro disponível. Então, nem vale a pena lutar. Por isso, você pode lutar contra o governo para ser uma moeda, mas está apenas lutando contra alguém que tem armas e força policial, etc. A reserva de valor é o caso de uso que importa. E outra palavra para reserva de valor é propriedade. E a terceira palavra para reserva de valor é capital. E se pensássemos que isso é capital digital? Agora você entende a ideia profunda, certo? Que há capital na economia. Onde ele está? Bem, está em edifícios. Nós monetizamos edifícios. Uma pessoa rica vai e eu conheço muitas pessoas ricas. Eles fazem uma fortuna. E o que eles fazem é simplesmente comprar imóveis que não precisam. Eles compram apartamentos que não precisam. Qualquer um pode pegar o jornal e ver exemplos. As pessoas compram ativos de prestígio, compram prédios e compram terras. Eles não precisam de bancos de terras. Portanto, o mercado imobiliário é uma maneira de combater a inflação ou preservar o capital a longo prazo. Outra maneira de fazer isso é investir em uma empresa ou tentar escolher a ação certa, uma ação das 7 magníficas. Uma terceira maneira de fazer isso é com arte. Quero dizer, Velázquez, no século XVI, viaja da Espanha para a Itália. Ele quer comprar toda a grande arte e ele tem o talão de cheques do rei da Espanha e um orçamento infinito. E ele reclama que ninguém quer vender a arte para ele, porque todas as pessoas ricas na Itália estão usando isso como uma reserva de valor para fugir com sua propriedade portátil, escassa e desejável ao sair da cidade, usando isso como proteção contra a inflação. E não estou brincando. Vá ler a história do renascimento de Will Durant e ele observa que é uma proteção contra a inflação e uma reserva de valor há 500 anos. Então, é assim que as pessoas pensam. Por que o Bitcoin é melhor? É melhor porque o problema de armazenar bilhões de dólares em um prédio é que o prédio não pode fugir e o prédio não pode se esconder. E todo mundo sabe que uma pessoa rica possui o prédio e, portanto, vamos taxá-los. Quero dizer, vou te fazer uma pergunta simples. Vou te dar $1 bilhão agora. Vou te deixar na África.
Que prédio na África você vai comprar em qual país e manter por 100 anos? Sem querer menosprezar a África, não há um único pedaço de imóvel em um único país da África que qualquer um de vocês seria sensato em comprar se tivesse que mantê-lo por 100 anos. Por outro lado, se você tivesse $1 bilhão em Bitcoin na África, provavelmente ainda teria o dinheiro daqui a 100 anos. E se você o perdesse, seria porque você o perdeu, não porque foi tirado de você. Todo mundo passa pela maior torre da cidade, e eles olham para cima e dizem, há uma pessoa com mais dinheiro do que eu. E então eles pensam, por que não taxamos essa pessoa? O que eles vão fazer? Mover o prédio. Você não vai mover o prédio. E então eles passam pelo estacionamento e pensam, vamos colocar uma restrição de zoneamento para que você não possa construir nesse estacionamento. Então, no final das contas, sua propriedade está sendo controlada pelo aluguel, expropriada, taxada, etc. E assim é a melhor ideia do século XX, sim. Acho que esse é o ponto importante. Mas não estamos no século XX, estamos no século XXI. Eu queria deixar esse ponto claro, porque muitas pessoas pensam em imóveis como algo, você sabe, único. Imóveis na praia, no parque, você sabe, no Central Park. Mas tem esses problemas. Gostaria de levar a conversa para o Bitcoin como uma tecnologia, recompensas Lightning. Há algum tempo você falou sobre, sabe, mecanismo de recompensa relâmpago de Bitcoin, da MicroStrategies, que achei brilhante. Amém. Você iria lá. Bem, eu acho que a camada 1 do Bitcoin é toda sobre criar integridade monetária na camada base. E é destinado a ser uma rede de liquidação para dinheiro de alto valor. Então, essencialmente, onde você vê isso indo é para trilhões e depois centenas de trilhões de dólares em uma rede. Precisa ser extremamente robusto, mas a maneira de torná-lo robusto é criar um bloco a cada 10 minutos e colocar milhares de transações a cada 10 minutos. Então, está destinado a mover blocos de dinheiro de 10 milhões de reais por vez, 100 milhões de reais por vez. E para isso, é muito bom. Você pode imaginar bancos e corporações se acertando entre si nessa velocidade. E se você quiser mover $1 bilhão de Nova York para Tóquio, gastar $10 parece bem barato, e fazer isso em meia hora não é um grande problema. Mas se você quer chegar a aplicações transacionais, não pode fazê-lo na camada base. Existem duas abordagens. Uma abordagem é mudar a camada base para dar-lhe maior capacidade de processamento. O problema com isso é você está mudando os parâmetros subjacentes de escassez, o que compromete a estabilidade do sistema, a integridade e a segurança do sistema. Então, no final das contas, você torna a rede mais frágil e a maioria das coisas não escala em uma única camada. Você escala em camadas. Então, o Lightning é o mais famoso dos Layer 2s. Na verdade, é um exemplo de um sistema de protocolo aberto, Layer 2, que fica em cima do Bitcoin e é baseado em canais. Então, a ideia é que se eu quiser mover $10 para frente e para trás 1 milhão de vezes por hora, provavelmente não preciso colocar toda a rede de $1 trilhão em risco. Eu provavelmente poderia apenas configurar um canal que tivesse 5 milhões deste lado ou 5 milhões deste lado, e eu poderia mover para frente e para trás, e então eu liquidaria na camada base enquanto abro e fecho os canais. Então, o brilhantismo dessa abordagem é que você está usando satoshis ou o Bitcoin subjacente como combustível. Então, você tem uma rede ética e uma rede economicamente sólida, mas criou uma rede infinitamente escalável, porque uma vez que você adota essa abordagem de canal, não há razão para não processar milhões de transações por segundo. E assim, Lightning é a camada 2
para liquidar milhões de transações por segundo. Sabe, a ideia das recompensas em Bitcoin é que se você quiser dar micropagamentos pequenos ou pagamentos muito rápidos por engajamento, você comparece a uma reunião e é recompensado com algo de valor monetário. Se eu quiser oferecer uma recompensa para as pessoas se registrarem no meu site, faço isso usando uma rede aberta que não está sujeita às restrições do sistema de crédito fiduciário. Eu imagino que vamos rapidamente caminhar para um mundo onde todos terão uma carteira digital e estarão transacionando da mesma forma que temos uma carteira de couro no bolso. E eu adoro a visão que você teve. Por exemplo, se você chegar na reunião de RH no horário, você recebe um certo número de satoshis se você entregar seu relatório no prazo, se você desempenhar neste nível. Então, você recebe o que você incentiva. E a ideia de que este é um processo de incentivo. Continuo esperando que o X anuncie carteiras e um plano de incentivo assim. Sabe, há uma profunda declaração de J.P. Morgan há 100 anos. Ele disse: ouro é dinheiro, o resto é crédito. Como os primeiros princípios, muitos não entendem. Dinheiro é um instrumento ao portador. A maioria das pessoas não entende o que é crédito. Crédito é quando você tem uma promissória de uma contraparte e ela pode ou não honrar essa promissória. Então, o que temos hoje na internet são muitas aplicações profundas que são transformações digitais da informação. Nós descobrimos como transformar fotos, músicas e livros em formato digital e coisas assim, mas nós não implementamos dinheiro digital. Então, sempre que você paga alguém na internet, você está pagando com crédito, não com dinheiro. E o problema de pagar com crédito é que a Visa, a Mastercard, seu banco, o banco correspondente, os bancos centrais, há uma pilha de 7 contrapartes entre mim e você. E isso significa que se eu quisesse te dar 50 centavos, digamos que eu queira mover qualquer quantia de dinheiro. Se eu quiser mover $1 toda vez que eu o mover, há um atraso de liquidação de 30 a 60 dias. E há uma taxa de 2%, 2,5%, percentual de 2,12%. Então, quando movi o dinheiro 40 vezes, levou 48 meses, leva 4 anos para mover o dinheiro de 40 pessoas na sala. Se você começasse a mover qualquer quantia de dinheiro agora, levaria 4 anos para finalmente se estabelecer. E todo o dinheiro desapareceria, porque seria como pagar 100% de comissão aos bancos. Então, o problema com as redes de crédito é que elas são frágeis. Eles são lentos, eles são caros. E a propósito, se você é um bot de IA, você não pode obter um cartão de crédito. E se você então, robôs não são pessoas. IAs não são pessoas. E eu vou zombar deles, porque o Bitcoin dá soberania às IAs no ciberespaço. Se você quiser liberar um serviço alimentado por uma IA no Ether, fora do controle de uma pessoa, um governo, uma empresa, você vai precisar financiá-lo com dinheiro digital, o que significa Bitcoin. Então, as IAs ainda não são pessoas. E o Bitcoin lhes dará uma espécie de soberania, mas as pessoas não são pessoas, porque 6 bilhões de pessoas no planeta não têm crédito. Tipo, eu desafio você a tentar enviar dinheiro para alguém na África, no sábado, ou tentar cruzar fronteiras. Tente enviar dinheiro para alguém na China. Veja como isso funciona, certo? E a propósito, os países fecham as fronteiras, mas mesmo dentro de cada país, muitas pessoas não têm um cartão de crédito. Então, Bitcoin é dinheiro. Todo o resto é crédito. E você não pode construir a economia cibernética do século XXI se não tiver dinheiro. O dinheiro precisa se mover na velocidade da luz e o Lightning é uma abordagem. Existem várias outras abordagens.
Então, quero dizer, o Bitcoin é o lado financeiro da internet que não existia nos anos 1990. A grande ideia profunda é que Google, Facebook, Apple, Amazon fizeram todo o seu dinheiro com base na transformação digital de aplicativos de informação que não são conservadores. Em um sentido termodinâmico e físico, eles não são conservadores. Posso dar a cada um de vocês meu arquivo de música. Enquanto isso, estamos agora entrando em uma nova transição. Acho que é uma transição de 30 anos. É energia digital. Dinheiro digital. Capital digital. Propriedade digital. Essas são apenas palavras diferentes para coisas conservadoras no ciberespaço. Se eu te der $1 bilhão, eu tenho que perdê-lo. Eu não posso dar $1 bilhão para todo mundo. Certo. Tem que haver uma conservação de energia ou conservação de dinheiro aqui. E nenhuma das grandes empresas foi construída em energia digital ou apps monetários digitais. Mas se você pensar no próximo conjunto de aplicações, aquelas onde eu posso pegar um bloco de $1 bilhão de capital no ciberespaço e decompor em 1 milhão de blocos menores, enviar para 1 milhão de lugares diferentes em 1 hora, recompor 3 horas depois, dividir em vários segmentos de 10 reais, trazer de volta, oscilar, programar, transferir ou apenas armazenar. Como você armazena dinheiro por 50 anos? E a metáfora que eu dou a você como engenheiro aeronáutico, que acho que o Elon gostaria e acho que você também vai gostar, é a diferença entre você lançar algo e ele se tornar balístico e voltar para a Terra. Suborbital versus orbital. Você lança e ele atinge a velocidade de escape e entra em órbita. Um está no espaço para sempre e o outro está no espaço por um piscar de olhos. E o que estamos tentando fazer é colocar energia no ciberespaço ou colocar dinheiro no ciberespaço. Alcançar a velocidade de escape de forma que dure para sempre, com zero atrito. É como supercondutividade. Então, vamos falar sobre o caminho para o que parece ser inevitável, para o qual há uma tremenda descrença social, resistência institucional, manipulação. Então, digamos que a década de 2000 a 2018-19 ainda era uma área muito empreendedora e de alto risco. Começamos a ter adoção por indivíduos mais ricos e finalmente passamos para as instituições, o lançamento dos ETFs. E eu falo sobre passar de enganoso para disruptivo, e estamos perto dessa curva. Exemplo dos anos 60, nós digitalizamos o dinheiro. Você o desmaterializou, certo? Você efetivamente desmonetizou a capacidade de transmitir e democratizou o acesso a isso. E está passando de enganoso para disruptivo. Há uma carta final a virar, um dominó a cair. São governos além de El Salvador adotando isso. Sabe, eu acho que de 2020 a 2024 foi, não sei, alta volatilidade, alta incerteza. É como aquela fase inicial de adoção institucional. Começamos a adoção institucional mainstream. Eu dataria isso para janeiro de 2024 com a aprovação dos ETFs. Spot. Isso continua. Temos uma corrida do ouro de 10 anos. Até novembro de 2034. De 2024 a 2034, teremos minerado 99% de todo o Bitcoin. O Bitcoin se torna, para efeitos práticos, 99% de todos os Bitcoins. Então, o Bitcoin se torna, para todos os propósitos práticos, corrigido. Até novembro de 2024, o último 1% será liberado ao longo de 100 anos. Ok, então temos este período de 42 trimestres, onde no início do período, em que porcentagem estamos agora estamos em cerca de 94%. Uau, em 94%.
Então, você acha que não é muito, mas quero dizer, 5% é muito, ao longo de 10 anos comparado a 1% ao longo de 100 anos. Então, na verdade, ainda há Bitcoin disponível para venda agora. Os mineradores têm que vendê-lo. Então, no início do período no Q1, estamos no Q1. Se você for para 1º de janeiro, nenhuma instituição poderia comprá-lo. Não, estava no radar delas. E assim, você realmente tem 42 trimestres de pessoas aprendendo o que é, estudando-o. Leva 10 horas para arranhar a superfície e leva 100 horas antes de você alcançar um grau de conforto. A maioria das pessoas, você sabe, uma vez que passam dos 40 anos, não querem gastar 100 horas aprendendo algo novo. É muito raro. Então, você tem empresas de Wall Street criando enormes aparatos educacionais. Você tem um conjunto inteiro de estágios de adoção. Primeiro, posso comprá-lo. Então, está na lista aprovada para venda solicitada. Então, está na lista aprovada para venda não solicitada. É marginável. Posso tomar empréstimo contra isso. É opcionável. Posso fazer hedge. É recomendado. É estrutural. Está incorporado em um fundo. Isso é como 7 camadas de adoção. As pessoas levam 1 ano para pensar em cada uma dessas camadas. Há 100 entidades poderosas envolvidas, que controlam enormes quantias de dinheiro que passarão por isso no mundo ocidental. Então, acho que estamos nessa fase de educação institucional e, em 2034, será simplesmente a nova coisa. Do momento, é como a coisa exótica, assustadora para a maioria das pessoas. Sim, é interessante. Minha mãe me perguntou o que ela deveria fazer com suas distribuições obrigatórias. E eu disse, compre o ETF de Bitcoin. Certo, fale comigo um segundo sobre. Eu não quero que você dê conselhos financeiros, mas eu quero que você fale sobre... Como posso dizer isso? Como uma pessoa deve pensar sobre qual porcentagem de sua riqueza ela colocou aqui? Acho que depende de onde você mora, quem você é, qual é a sua situação de vida. E também, seja você corporação, instituição de caridade, governo, família, indivíduo, isso também importa. Então, por exemplo, se você estivesse me pedindo esse conselho para um empresário na Nigéria agora, eu diria a maioria. Eu diria que a pergunta que você deve se fazer é: posso confiar no governo? Posso confiar no banco? Posso confiar na moeda? E posso sair com minhas coisas? Então, se você está me perguntando, Mike, devo comprar um prédio na Nigéria? Ou devo comprar um negócio? Ou devo comprar um portfólio diversificado? Eu recomendaria um portfólio diversificado de ações venezuelanas ou um portfólio diversificado de ações cubanas. Depende realmente de onde você mora. A Coreia do Norte e Cuba são meio simples em toda a África. Se você morasse no Egito, a moeda está se desvalorizando. Se você acompanha a lira turca passou de 7 liras por dólar para 32 liras por dólar em 36 meses. Vamos, acreditar estamos vivendo. EUA. Ou Europa. Ok. E se você tem 70 anos, está aposentado e não espera nunca ter que fugir para salvar sua vida, então provavelmente deveria comprar o ETF. E se você tem 20 anos e tem toda a sua vida pela frente e acha que pode querer se mudar para outro país e não consegue prever isso, então geralmente é melhor comprar o ativo subjacente. Algumas pessoas devem comprar o Bitcoin em autocustódia. Algumas pessoas devem comprar o Bitcoin e ter custódia institucional. Algumas pessoas devem comprar o ETF. Se olharmos para as empresas, há empresas para as quais isso é ilegal. Sabe, para dizer autossuficiência. Existem empresas onde elas não podem comprar certas commodities, mas podem comprar valores mobiliários. Então, a verdadeira questão é: qual é
a entidade e qual é o seu horizonte de tempo. Como regra geral, quanto maior o seu horizonte de tempo, mais você preferiria manter o dinheiro, o ativo subjacente da mercadoria, porque se você mantiver o ativo, poderá transferi-lo para qualquer contraparte no mundo. Você pode custodiá-lo, você pode fazer a autocustódia e não gera evento tributável. Vamos fingir que você está falando para 400 CEOs na sala que estão fazendo a pergunta. Sobre você. Sabe, eu tenho. Ok, vou te dar uma observação muito simples. Todo mundo olha para o Bitcoin e pensa, bem, como eu crio o próximo aplicativo de pagamento, ou o próximo aplicativo móvel, ou a próxima Fidelity, ou a próxima Coinbase, ou o próximo seja lá o que for. E eles pensam muito sobre isso, ou como eu derrubo o JP Morgan. É como se isso fosse uma coisa muito difícil de fazer. Eu te dou uma ideia muito simples. Você tem um tesouro na sua empresa. Se você colocar seu tesouro em dívida soberana, vai render 5% antes dos impostos, 3% após os impostos, e você não vai superar o custo de capital. O custo de capital agora está entre 8% e 10% nos Ethereum. Fácil. Então, se for esse o caso, seu tesouro é um passivo, o que significa que qualquer pessoa racional olharia para você e diria que você deveria descapitalizar. Você deve operar com o capital de giro mínimo ou capital de giro negativo e deve operar com dívida. Vou te dar outra ideia. Se você está investindo em algo que espera que aumente de 20% a 40% ao ano nos próximos 10 anos, você está superando o custo de capital por um fator de 2. Isso significa que a coisa certa é voltar ao seu capitalista de risco ou ao seu banco e levantar 100 milhões que você não precisa. E compre Bitcoin com isso, porque se o negócio que você está administrando não funcionar, você terá um negócio que está crescendo de 20% a 30% ao ano, escalavelmente pelos próximos 30 anos. Isso vai funcionar, certo? Você dobrará os 100 milhões 2 vezes nos próximos 6 anos. Você terá 200, 400 milhões. Em 6 anos, quando o que faz agora não funcionar, você terá um negócio crescendo 20% ao ano de uma base de 400 milhões, o que é um monopólio. Então, a maioria, eu acho, o número 1, quero dizer, isso é um truque simples, mas todo capitalista de risco no mundo está recebendo 2% de gestão e 20% de participação. E o mandato deles é que eles têm que investir em negócios operacionais que são privados. Se eles comprassem dólares em Bitcoin com o capital dos parceiros, seus parceiros diriam, está louco, eu poderia ter comprado o Bitcoin. Então, o VC não pode comprar Bitcoin, que é o retorno sem risco de 20% e 30% ao ano. O VC pode te dar os 100 milhões. Você pode comprar o Bitcoin, eles acabam com dívida. E uma empresa privada, você acaba com um negócio de 100, 200, 500 milhões crescendo. 20%, 30% ao ano que é escalável e que você administra com você mesmo e seu CFO. É bom para eles. Eles vão fazer uma fortuna. Eles querem investir o dinheiro. O verdadeiro problema no mundo, e a propósito, isso é... Voltando ao tal de Steve. No tal de Steve, há um cara sentado na cama e ele está fumando maconha. E alguém diz, bem, você sabe, por que você não está lá fora fazendo algo? E ele diz que fazer coisas é superestimado, certo? Então aqui está a grande ideia que é, há algumas centenas de trilhões de dólares de capital no mundo que estão se desvalorizando a 10% ao ano neste momento. E a grande ideia é simplesmente parar de investir em dinheiro tóxico, certo? Se você simplesmente mudar seu tesouro para algo que crie 10% ao ano, veja, é como se todo mundo quisesse contratar 100 pessoas e fazer muitas coisas arriscadas, mas realmente isso é muito doloroso. Mas se eu te dissesse que a água que você está dando aos seus filhos é tóxica e está cheia de patógenos, e é por isso que metade dos seus filhos morreu, e você dissesse, bem, qual é a grande ideia? Eu diria para dar água limpa aos seus filhos.
É fácil? Sim. E se eu dissesse que a comida não está cozida e há vermes e patógenos nela e é por isso que você está morrendo? Qual é a grande ideia? Como a comida limpa? Certo. Quero dizer, toda essa ideia é e o ar limpo. Limpe o ar, limpe a comida. Aqui está. Todos os meus médicos querem me dar remédios ruins e me sangrar sempre que eu espirro. Qual é a grande ideia? Pare de tomar os remédios ruins e pare de deixá-los te sangrar. Ok, então se você está administrando um negócio e está administrando um negócio com dinheiro, o dinheiro está perdendo 8% do seu valor por ano. Você está basicamente perdendo energia no seu balanço. Agora, a ideia simples para desempenho máximo é tornar seu balanço patrimonial em um ativo. Qualquer um poderia fazer isso. E o que acontece? Bem, a história da microestratégia tínhamos um valor empresarial de 600 milhões, com 600 milhões em caixa, o que era uma responsabilidade. O que fizemos? Transformamos isso em 600 milhões de Bitcoin e uma empresa de 600 milhões. E então o Bitcoin continuou crescendo. E o Bitcoin tem subido 40% ao ano. Não posso dizer o que ele fará, mas posso dizer que ele superará o S&P 500 ao longo do tempo. Disso eu tenho bastante certeza. Então, você transforma seu balanço patrimonial em um ativo. E hoje o valor de mercado da empresa é de 30 bilhões de dólares. As ações subiram por um fator de 10, o valor de mercado de ações subiu por um fator de 20 e o valor da empresa subiu por um fator de 40. Isso levou 42 meses, não 4 anos. Eu não me formei no meu último ano em Bitcoin. Estou no meio do meu último ano em Bitcoin. Mas a ideia profunda é que todas as empresas do mundo têm ativos tóxicos em seu balanço patrimonial. Eles são todos passivos, certo? E ensinamos que a sabedoria convencional em finanças corporativas é que, se você tem capital, devolva-o imediatamente. E dividiu. O Facebook está recomprando 50 bilhões de suas ações e distribuindo bilhões de suas ações. A Apple está recomprando ações e distribuindo ações. Coce a cabeça e pense sobre isso por um segundo. Vou aplicar isso a Harvard e MIT, devolver o fundo de doação e simplesmente aumentar o custo da mensalidade em 20% ao ano e colocar o dobro de alunos por turma. E é assim que você conserta a universidade. Certo? Não, né? Certo. Que tal esta ideia para sua família? Eu quero que você pegue todo o dinheiro que sua família tem. Eu quero que você o doe para a caridade. Diga à sua esposa, marido e filhos para trabalharem mais e pedirem um aumento de 15% no próximo ano, e é assim que você vai resolver os problemas da sua família. Eu disse, ambos são bem bobos, certo? Você nunca, em 1 milhão de anos, teria isso como sua estratégia. Nós desistimos de todo o capital e trabalhamos mais. Mas você sabe qual é o manual corporativo? Desista de todo o capital, aumente seus preços, trabalhe mais, aumente seus fluxos de caixa em 15% ao ano e então você estará bem, sabe? É por isso que 99% das empresas falham. A expectativa de vida de uma corporação é de 10 anos. Ou seja, Harvard, Oxford e Yale duraram mais de 10 anos. Conseguiram isso aumentando seus preços em 10% ao ano e trabalhando mais duro. Não, na verdade, não houve muito aumento de produtividade em nenhum desses lugares em 500 anos. Então, aqui está a ideia profunda, que é, você sabe, se adotássemos um modelo financeiro diferente nas corporações, poderíamos ter empresas que durassem centenas de anos. Você não precisa morrer, certo? Por exemplo, você é um dentista. Sabe? Por que eu tenho que aumentar meus preços em 10 ou 20% ao ano para ser visto como um dentista bem-sucedido, certo? É como? É porque, vou te dizer por quê. Porque continuamos expandindo a oferta de moeda em 10%.
O que significa que o preço de tudo o que você quer comprar sobe 10%. O que significa que você precisa aumentar seus fluxos de caixa em 10%. E é por isso que os Magnificent Seven geram todos os retornos no S&P 500 e há 493 empresas que não retornam nada. 93 empresas que não retornam nada. Zero, certo? E, a propósito, não é culpa deles, certo? Nós os culpamos. Culpamos as empresas como culpamos os trabalhadores por não trabalharem mais duro. Não é culpa deles. Você não pode superar a inflação com o trabalho. E voltamos a essa questão de que, se a pessoa que controla a moeda ou a impressora de dinheiro continuar imprimindo 20% mais dinheiro ou 10% mais dinheiro por ano, você simplesmente para o coração. Basicamente, você cria um ataque cardíaco para cada trabalhador na economia. E assim, meu conselho para qualquer pessoa que seja CEO é: não, trabalhe mais duro. Trabalhe de forma mais inteligente. Você está em barco a remo, tentando remar. O vento soprando. Consiga uma vela. Levante a vela e deixe o vento te levar. Em vez de tentar remar pelo Atlântico, você não vai conseguir. Quantas pessoas, aqui agora, no fundo da mente, estão pensando: assim que eu chegar em casa, vou considerar colocar uma parte do meu tesouro ou uma parte do meu pessoal em Bitcoin? Você pode levantar a mão se essa é uma conversa que você está tendo consigo mesmo agora. Então, em 2014, eu dei Bitcoin como presente para todos na sala. Tínhamos um caixa eletrônico de Bitcoin. E você não tem ideia de quantas pessoas vieram até mim anos depois dizendo: lembra do pedaço de papel que você me deu? Posso ter uma cópia dele? Não, mas você está recebendo o equivalente agora. Certo, você está recebendo o equivalente agora. Ou seja, se você pode apreciar a lógica aqui, o pensamento de princípio fundamental que Michael está apresentando. Então, você provavelmente está pensando em voltar e fazer essa mudança. Agora, o grau em que você deseja colocar parte ou todo o seu tesouro, ou parte ou todo o seu dinheiro, ou parte ou todas as suas ações em Bitcoin, depende de você. Mas estou curioso e vou perguntar no próximo ano, ou talvez no próximo encontro que tivermos, quantos fizeram isso. E então veremos, daqui a 1 ano ou 5 anos, quantos bilhões de dólares isso valeu para a sala. Será interessante. A maneira de baixo risco de fazer isso, Pete, é você simplesmente ir a um capitalista de risco e da próxima vez que você levantar 50 milhões de dólares em capital, levante 100 milhões em capital e então coloque 50 milhões em Bitcoin e os outros 50 milhões ou o que for. Quero dizer, quantas pessoas na sala têm um negócio, eles acham que podem crescer 20% ao ano todos os anos na próxima década sem tomar mais capital, sem um investimento de capital, sem contratar outra pessoa, sem assumir risco competitivo. Se você for honesto consigo mesmo, ninguém tem certeza de que pode fazer isso. Existem cerca de 7 empresas que conseguiram: Google, Facebook, Amazon. Conhecemos seus nomes porque, para cada uma delas que teve sucesso, 10.000 empresas falharam. É, estatisticamente, muito difícil. Mas, por outro lado, quando você investe em Bitcoin, provavelmente é a coisa menos arriscada que você está fazendo. Mas não estou dizendo, a propósito, que a grande ideia é pegar cada último centavo e comprar Bitcoin. A grande ideia é que eles são capitalistas de risco como o SoftBank, com 10 bilhões, 20 bilhões, 50 bilhões. O problema deles é que precisam investir o dinheiro. Eles precisam investir o dinheiro. Eles precisam de uma aplicação dos recursos. E o Bitcoin é o melhor uso de recursos do mundo, porque é criativo, supera o custo do capital. E a dívida soberana não supera o custo de capital. O dinheiro não supera o custo de capital. Aliás, você não pode fazer isso com arte. Você não pode fazer isso com imóveis. A coisa mais próxima seria eu levantar bilhões de dólares. Eu vou comprar imóveis de alta qualidade. E isso é uma coisa de desenvolvimento imobiliário, mas é uma ideia do século XX. E estamos no século XXI. E você precisa pensar em cyberimobiliário.
Vou dedicar 20 minutos para perguntas aqui. Se você tiver uma pergunta, vá a um dos microfones aqui. Michael, enquanto as pessoas estão se alinhando aqui, o que você acha sobre IA e Bitcoin? Ok, eu acho que a maneira como a IA é capacitada pelo Bitcoin é literalmente que o Bitcoin é dinheiro digital e a IA é inteligência digital. Você sabe, você pensa na ideia como eu crio um contador digital que dá conselhos ou um advogado digital que dá conselhos, bem, como ele é pago. E se eu quisesse realmente lançar essa coisa digital e fazê-la aprender a fazer isso em todos os países, mas como eu atravesso fronteiras, sabe? E como a IA consegue cartões de crédito? Não pode esperar. Falamos sobre ter uma jurisdição apropriada onde as IAs possam se auto-incorporar, iniciar sua empresa e administrá-la. Charlie, vamos começar com você, amigo. Uau, obrigado. Então eu tenho uma pergunta sobre os governos entrando na moeda digital. Qual é a sua opinião sobre os governos entrarem na moeda digital como uma forma de direcionando como as pessoas gastarão dinheiro? Então, o exemplo sendo emissões de moeda digital pelo governo diz que se você ganhar menos de 250 mil e fizer X, Y, Z, nós lhe daremos A, B e C. Mas se você ganhar uma quantia específica, você entende o ponto. Sim, então, só para ficar claro, eu não acho que o Bitcoin seja uma moeda digital. Eu acho que é uma propriedade digital. Mas um exemplo de moeda digital é o Tether, ou USD, ou euros, ou CNX, movendo-se em um dispositivo digital. Os governos, havendo um governo eficaz e com poder, vão designar a moeda de curso legal e a moeda é um sistema de controle, um meio de troca. E assim, será uma questão muito política, muito controversa. Haverá muita política envolvida em um governo autoritário. Eles usarão uma moeda digital como um sistema de controle. Nos EUA, há uma grande luta no Capitólio sobre se deve ou não haver uma moeda digital. E as pessoas que acreditam na liberdade e afins vão lutar contra isso e fazer o possível para impedir. Acho que você verá esse debate em todos os países do mundo. Isso continuará. E será intercalado com outro debate que é, por exemplo, se as pessoas que amam o dólar digital na forma de Tether são, na verdade, os argentinos que querem um meio de troca. Então, o positivo de uma moeda digital para os Estados Unidos é se os yuan, na verdade, se fosse imposta uma moeda digital, o dólar entraria em colapso e substituiria todas as outras moedas do mundo, incluindo-se metastatizaria pela Rússia, pela China, por todos os nossos inimigos e nossos amigos. E você teria aliados da América reclamando que sua moeda local entrou em colapso. E você teria inimigos da América não gostando disso. Assim pode ser usado como uma ferramenta para disseminar, para tornar uma certa moeda disponível, uma moeda de reserva. E se você quer que o dólar americano continue sendo a moeda de reserva mundial, você argumentaria a favor de uma moeda digital. Por quê? Você não gostaria que a China operasse com o dólar se você pudesse fazer isso funcionar dessa maneira? Há a questão de quem controla isso. Você vai ter uma corporação privada emitindo isso em uma rede cripto, ou vai ter um governo emitindo isso em uma rede bancária controlada pelo Estado. Eu não tenho a resposta. É muito controverso. Eu acho que o futuro das moedas digitais nos ECAIs será fortemente influenciado pelas eleições de novembro e pela próxima administração. Obrigado, Michael. Estou curioso sobre como você pensa sobre a identidade de Satoshi. Tipo, isso importa muito para você. Você gastou muitos recursos tentando investigar. Não, eu não acho que isso importe de forma alguma. E eu acho que é melhor que nunca saibamos. E eu acho que o que torna o Bitcoin especial é que ele teve uma concepção imaculada. Há um teste fundamental de ativo importante. É uma commodity ou é um valor mobiliário? Se um criptoativo é uma commodity, é um ativo sem emissor.
Se for para ser uma commodity, isso significa que nenhuma pessoa, nenhuma empresa, nenhum governo, nenhum grupo de pessoas pode exercer influência indevida sobre o futuro do protocolo. Se houvesse um Satoshi vivo falando, tweetando hoje, e Satoshi dissesse: acho que deveríamos mudar esta parte do protocolo, isso seria um fato terrível, minaria a integridade da rede. O cara que inventou o ouro não está tweetando que quer mudar as características atômicas do ouro e a densidade do ouro. É por isso que ele é realmente uma commodity. E por isso eu acho que o Bitcoin é único, pois teve uma concepção imaculada. Satoshi se foi embora, e a coisa nem se monetizou até o dia da pizza, 18 meses depois. E eu acho que não pode ser ético, não pode ser dinheiro ético e dinheiro global, a menos que seja uma commodity. É fácil criar um título. Pode criar 1 milhão de títulos, gastá-los em 3 horas. É difícil criar uma commodity porque o milagre do Bitcoin foi que lançamos algo para os entusiastas que não tinha valor. E então, no dia da pizza, 1 ano e meio depois, alguém quer pagar uma fração de centavo por isso. E ele se monetiza espontaneamente. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Pode nunca acontecer novamente. E Satoshi não é necessário, não é relevante. E é um protocolo de código aberto. Leia o código, certo? E decida por si mesmo se confia nele. Thomas, sim, eu gosto. Totalmente da ideia de trocar seu tesouro por Bitcoin. E quero discutir outra ideia com você, porque todas as pessoas que possuem Bitcoin hoje, e estamos modelando isso como algo que estamos fazendo há muitos anos, já bloqueamos mais de $1 trilhão em ativos em Bitcoin, o que é, de certa forma, capital que está ocioso, sabe? Então é por isso que eu quero ouvir sua opinião sobre DeFi no Bitcoin, o que permitiria que você pudesse tomar empréstimos contra seu Bitcoin e depois reinvesti-lo em ativos como infraestrutura descentralizada. Acho que temos um mercado aberto e há milhares de experimentos e milhares de projetos acontecendo agora. Bem, por exemplo, a MicroStrategy tem mais de 200 mil Bitcoin. Eu acabei de pegar emprestado 1,4 bilhão na semana passada. Isso é DeFi, certo? E como fizemos isso? Fizemos isso trabalhando com o mercado de opções, mercado de dívida conversível, o mercado à vista da Nasdaq. iBit é um aplicativo da BlackRock. Em algum momento, no próximo ano ou 2, tenho certeza de que grandes casas de investimento como JP Morgan ou Goldman Sachs vão te dar empréstimos contra isso. Essa é uma maneira diferente de fazer isso. Existem várias abordagens de criptomoedas, certo? No final das contas, a questão é, sabe, você quer ser capaz de obter rendimento no seu... Você pode obter rendimento. As pessoas que compraram minha dívida conversível estão obtendo rendimento, certo? E então, há muitas maneiras de obter rendimento. Há muitas maneiras de gerar crédito. Todos eles vêm com risco de contraparte. E a questão é, em qual contraparte você quer confiar? E você sabe, às vezes confiamos em alguém como a FTX ou a Genesis e eles nos decepcionam. Algumas pessoas não confiam na CME ou na Nasdaq. Algumas pessoas não confiam em nada. Eu nunca endossaria nada. O que eu diria é que haverá 100 mil experimentos em andamento. A resposta será diferente em Singapura do que na China, do que no Zipao-Sea, do que na França. E vai ser diferente daqui a 5 anos do que é agora. Então, todos esses são experimentos em transformação. Mas eu realmente acho que o Bitcoin, no final das contas, é o capital de mais alta qualidade. É a coisa mais digna de crédito, porque você tem transparência 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Temos uma situação onde os mercados de crédito e os mercados de pagamento são imaturos. Há uma enorme quantidade de trabalho a ser feito na próxima década para desenvolver todas essas várias partes do universo financeiro. E algumas pessoas farão isso com muito entusiasmo, como Sam Bankman-Fried, que estava muito entusiasmado, não sabia o que não sabia e fracassou. Outras pessoas irão mais devagar, mas farão isso como... Eles vão mais devagar, mas farão um trabalho melhor. A resposta será diferente para cada tipo de entidade. Então estou entusiasmado, mas não acho que haja uma única resposta. Acho que é uma economia de mercado. Warren, oi. Eu adoro o que você está fazendo com suas ações. Na verdade, eu ganhei 5 vezes mais com suas ações. E derivativos em torno disso do que comprar Bitcoin. Então minha pergunta é: por que deveríamos comprar Bitcoin? Por que não compramos apenas suas ações? E o que você acha que o evento de halving realmente fará com o preço? Bitcoin é uma commodity e é um ativo sem emissor. Sempre que você investe em uma empresa, está assumindo o risco da contraparte. Para investir nas minhas ações, você deve ler razoavelmente 1000 páginas de divulgações. E vou fazer o ponto óbvio. As pessoas na Nigéria não podem custodiar por conta própria ações da MicroStrategy. Então estamos tentando resolver o problema de criar integridade, soberania, verdade e esperança para o mundo. Isso vai ser feito por um protocolo, certo? A MicroStrategy é simplesmente um negócio de alto desempenho, certo? Existem muitos outros negócios e cada negócio faz o seu melhor. No mundo, então, oferecemos algo muito particular para nós. Oferecemos dívida conversível para arbitradores de conversíveis. E eles têm bilhões de dólares e só podem fazer arbitragem conversível. Então, se não dessemos a eles, o capital deles não entraria no ecossistema. E assim, os 1,4 bilhões que eu consegui vieram deles. Isso foi para o Bitcoin. Eu preciso fazer algo por eles. É algo complicado. Há muita volatilidade nisso, certo? Há um limite para o quanto podemos fazer. Podemos comprar suas ações. Sabe, a verdade é que eu recomendaria a qualquer pessoa interessada em Bitcoin que estudasse Bitcoin antes de comprar qualquer coisa. E então, depois de estudarem o Bitcoin por 100 horas, eu diria que você deveria comprar o Bitcoin. O verdadeiro debate é se você compra Bitcoin em autocustódia, compra Bitcoin em custódia institucional, compra Bitcoin via ETF. Por quê? O Bitcoin é a inovação, certo? O Bitcoin é a inovação. Se você é um investidor profissional e tem bilhões de dólares de capital, a propósito, os investidores da minha empresa não têm permissão para comprar Bitcoin. Nem podem comprar o ETF. Seu estatuto é, aqui estão 10 bilhões. Você tem que investir em empresas operacionais de capital aberto. Então, minha empresa está atendendo a uma necessidade de certos tipos de investidores que são sofisticados. Não estou aqui para promover minha empresa, certo? Eu espero que o Bitcoin esteja aqui daqui a 1000 anos. Minha empresa não estará. Eu não estarei, certo? Não há muito o que dizer sobre isso. E quanto ao halving, o que você espera ver? Bitcoins. Existem 900 Bitcoin produzidos todos os dias, disponíveis para venda, e os mineradores precisam vendê-los. Eles têm contas de eletricidade altas, dívidas e expansões a serem feitas. Por volta de 20 de abril, isso será reduzido pela metade. Serão 23 milhões por dia ou 20 e poucos milhões por dia. É como tirar 8 bilhões de dólares por ano de oferta do mercado. Na minha opinião, será a redução pela metade mais consequente na história do Bitcoin. Isso criará uma pressão. Isso significa que, nesse ponto, se a demanda orgânica natural for superior a, digamos, 25 milhões por dia, então não haverá vendedor natural. Então, obviamente, isso é muito otimista para a classe de ativos.
e para os detentores de Bitcoin. Acho que até 2028 você estará reduzido a 225 Bitcoin por dia. Isso começará a se tornar secundário e até 2032 será um erro de arredondamento. Quem são os vendedores de Bitcoin nos últimos 6 meses e um ano? Acho que há várias classes de vendedores. As massas falidas, como a falência da FTX, a falência da Genesis, muitas dessas pessoas têm posições de bilhões de dólares em Bitcoin e outros criptoativos e não são investidores de longo prazo. Eles estão procurando relaxar e pagar seus credores ou desfazer o trust. Então, eles são grandes. Vendedores naturais agora, eles foram expulsos do sistema e eles estão sendo eliminados do sistema. E então eu acho que os mineradores são os vendedores naturais persistentes. Caso contrário, a volatilidade no sistema vem. A principal volatilidade é que o Bitcoin é colateralizado e negociado cruzadamente com outros criptoativos. É um mercado não regulamentado, negociado offshore, 24/7. Há muitos bilhões de dólares em Bitcoin mantidos no exterior. Há 400 bilhões de ETH no valor de mercado. Há 80 bilhões e 80 bilhões de Solana. E BNB agora. Se você tivesse $1 bilhão em tokens de criptomoeda no exterior, poderia usá-los como garantia e fazer uma negociação de $10 bilhões em 1 hora, na noite de sábado, não regulamentado, não reportado. Então, o Velho Oeste, a principal fonte de volatilidade, na minha opinião, é a negociação de criptomoedas offshore, não regulamentada fora do horário comercial. A segunda, a menor fonte de volatilidade, são as opções e o mercado de futuros e derivativos onshore durante o horário normal de negociação no mundo ocidental. Mas eu acho que, embora eles sejam capazes de negociações arriscadas, os degenerados e o ecossistema cripto os envergonham em termos do que as pessoas são capazes de fazer. Negociações arrasadoras. Vamos falar com o Greg no Zoom. Pode falar, Greg. Oi, pessoal. Oi, Michael. Agradeço tudo o que você está dizendo. Só quero saber quais são seus pensamentos sobre Ethereum ou Litecoin ou qualquer uma das outras criptomoedas por aí. Eu geralmente fico na minha área e digo que você deve comprar Bitcoin. Não venda seu Bitcoin. Bitcoin é bom. Eu gosto de Bitcoin. É uma mercadoria ética. Todo o resto no cripto. O que direi sobre todo o resto é que o restante do ecossistema de ativos digitais é um monte de boas ideias, com muita incerteza regulatória, incerteza competitiva e incerteza técnica. Então, são todas ideias interessantes. A moeda digital é interessante, é muito controversa. Os tokens digitais são interessantes, são muito controversos. Os valores mobiliários digitais são interessantes. Muito controverso. As exchanges digitais são interessantes. Elas são muito controversas. Eu não tenho recomendações de um jeito ou de outro. Eu só acho que elas são complicadas. Jason. Oi, Michael. Então, estou otimista com o Bitcoin. Sou um grande apoiador. Mas existe uma situação ou um evento que você vê que poderia potencialmente levar ao colapso do Bitcoin? Vocês já pensaram sobre o quê? Colocando de outra forma, eu ia fazer essa pergunta. Se daqui a 10 anos o Bitcoin tiver falhado, o que causou sua falha? Sim. Sabe, quando comecei a pesquisar e descobri o Bitcoin, pensei, ok, bem, isso é ouro criptográfico, mas não tem nenhum dos defeitos do ouro. Tem todos os atributos de um grande monopólio de tecnologia. É um dinheiro melhor do que qualquer economista já concebeu na história do mundo. Então eu pensei, este é um tipo de dinheiro perfeito. Não consigo ver algo mais perfeito. Então a pergunta é, isso vai ser proibido? Vai ser copiado? Ou vai ser hackeado? Você sabe, você começa como um negador. Isso não é bom. Você se torna cético. O cético pensa que é bom demais. Quando cheguei à fase cética, perguntei, será proibido? Será copiado? Será hackeado?
E eu olhei para isso, e a conclusão foi: se for entendido como propriedade, não como moeda, então não será proibido em um país que lhe dá direitos de propriedade, o que significa que é proibido em Cuba, é proibido na Coreia do Norte. Se o mundo se tornar comunista e eles privarem você da capacidade de possuir coisas, é um risco existencial, mas não é um problema na Rússia, na China ou agora mesmo, então, não está banido, será copiado, foi copiado 10.000 vezes. Todos falharam. Este é o vencedor desses 10.000 experimentos. Então, sim, funcionou. E agora, será que será hackeado? E Satoshi tem 50, 60 bilhões de reais em uma carteira por aí. Então, essa é a recompensa por hackeá-lo. E ninguém descobriu como pegar o dinheiro ainda. Então, não foi hackeado. E eu sei que é capaz de armazenar 60 bilhões sem que ninguém o atinja. Então, o que eu acho? Acho que a maneira de entender o Bitcoin é que tudo o que você aprendeu em economia e sobre dinheiro em toda a sua vida era pseudociência e superstição. E você não pode culpar os economistas por estarem atolados em pseudociência e superstição, porque nunca descobrimos o dinheiro perfeito. E assim, o Bitcoin é a primeira vez que realmente descobrimos um protocolo econômico termodinamicamente sólido e matematicamente sólido na história do mundo. Então, acho que vamos datar as coisas antes de Satoshi e depois de Satoshi. E eu acho que você não pode pensar nisso como uma rede ou como um produto. Você tem que olhar para isso como um protocolo que a raça humana descobriu, como a matemática de base 10, massa de protocolo, como os sistemas métricos, como o inglês como um protocolo. E então, este é o primeiro protocolo sólido, protocolo econômico na história do mundo. Agora, finalmente, percebemos por que conchas do mar e fardos de tabaco e moeda fiduciária, e moedas de ouro e moedas de prata, e fichas de cobre e contas de vidro, e a moeda de pedra gigante e o povo IAP. Entendemos por que essas coisas nunca funcionaram. Agora você sabe. Se você realmente entende o Bitcoin, é porque eu tenho um ativo onde a energia tem uma meia-vida de eternidade. E a meia-vida da energia no ouro é de 30 anos. E a meia-vida do seu dinheiro ou da sua energia no dólar é de 10 anos. E a meia-vida da sua energia no Boulevard é de 1 ano. E agora, uma vez que você entende essa descoberta básica, a lâmpada se acende. Então, eu acho que todo o dinheiro inteligente, todas as pessoas inteligentes do mundo que não confiam no banco, não confiam na moeda, querem guardar seu dinheiro, estão todas descobrindo o Bitcoin. É como se todas as pessoas inteligentes decidissem usar a matemática e usar essa linguagem. E agora, o que acontece no futuro? Bem, as coisas vão avançar, mas você terá uma rede de 1 trilhão, depois de 10 trilhões e depois de 100 trilhões de dólares. E se alguém criar um novo algoritmo de criptografia e ele for melhor, nós simplesmente o incorporaremos a esta rede. E se alguém surgir com outra variação ou ajuste, vamos incorporá-lo na rede. Você não vai. É como dizer, todo mundo usa o inglês no mundo da ciência e do comércio hoje em dia, mas o inglês não tem uma palavra para o meu widget. Então acho que todos deveríamos mudar para o Swahili, porque eles têm a palavra. E minha resposta é, vamos colocar a palavra em inglês e vamos ficar com o inglês. Eu não. Então, o Bitcoin é um protocolo. Vai durar por muito tempo. E eu acho que, enquanto o mundo não mergulhar em uma situação orwelliana, sem direitos de propriedade, acho que estamos bem. Vou responder. As 3 últimas perguntas de Paul, de Mark e de Marina no Zoom. Paul. Oi, Michael. Paul Abreu de Chicago, Illinois. Palestra muito perspicaz. Você me convenceu a investir em cripto, mas ele não está promovendo cripto. Quero dizer, basicamente, para ser mais específico, como você pensa sobre isso que para ser mais específico?
essas outras stablecoins, como Cardano e Ethereum, e a criptomoeda em geral, é um jogo de soma zero ou não é um jogo de soma zero? Cardano e Ethereum não são stablecoins, são tokens de criptomoeda, sabe? Que provavelmente são valores mobiliários não registrados. E assim, o Cardano foi designado como um valor mobiliário não registrado pela PONSEC em processos judiciais. Ethereum é essa enorme zona cinzenta. Então, no final das contas, Bitcoin é a única coisa no mundo universalmente reconhecida por todas as pessoas racionais e inteligentes, como uma commodity. Todo o resto, você verá as pessoas discordarem, brigarem e litigarem politicamente. E haverá uma guerra que continuará. E então, o que eu acho é que há 10 mil coisas sobre as quais as pessoas vão brigar. Há uma coisa que é a adoção institucional, é claro. Então, é como me perguntar em qual dos 10 mil aplicativos móveis eu sugeriria investir. Minha resposta é nenhuma delas, porque há uma taxa de falha de 99% em startups. Então, não vou recomendar que você invista em uma empresa. Qual dos 10 mil prédios você deve comprar? Eu não sei. Qual das 10 mil obras de arte você deve comprar? Eu não sei. Quero dizer, esse é o seu negócio, certo? Se você quer fazer isso, faça isso. A única coisa que estou aqui para dizer é que o Bitcoin é uma mercadoria digital. Se você quer dinheiro global, então tem que ser uma commodity, não pode ser um título, certo? Não vou dizer para comprar ações da Apple. As ações da Apple não serão uma reserva de valor na China em 100 anos, certo? Quero dizer, até mesmo Tim Cook diria isso. Então, o mundo é muito complicado quando você entra em valores mobiliários e outros tipos de investimentos. A ideia do Bitcoin é, e se tivéssemos um dinheiro global baseado em uma rede cripto que fosse descentralizada e ética? Soma zero. Não, eu acho que a Apple será uma empresa bem-sucedida. Está, certo. Você sabe que pode fazer isso. Será que economia cripto soma zero? Se a administração mudar e as empresas emitam stablecoins, uma empresa que emitir uma stablecoin num regime compatível ganhará muito dinheiro emitindo-a. E se o próximo chefe da SEC disser que Tom Brady pode emitir a moeda Tom Brady e 10 milhões de tokens e apresentar um relatório trimestral dizendo quantos tokens estão em circulação, então há um negócio aí. Como eu disse, há muitas boas ideias. Se você tiver um regime regulatório que permita fazer isso de maneira legal, então pode ser um bom negócio. Neste momento, novamente, o Bitcoin é. Se você está tentando substituir o dinheiro global, se a pergunta é qual é o dinheiro global, o Bitcoin é o dinheiro global. Vai devorar tudo, certo? Se você quer falar sobre o que vai devorar, esqueça as criptos. Não há dinheiro em cripto. O valor total investido em todas as criptomoedas, exceto o Bitcoin, provavelmente não chega nem a 50 bilhões de dólares. Minha empresa investiu 7 bilhões. Não há uma única pessoa que tenha divulgado publicamente que investiu 100 milhões em qualquer outro projeto de criptomoeda na última década que eu possa lembrar. Então, eu não acho que haja capital lá. O capital está em ouro, imóveis, arte, empresas, o índice S&P e títulos corporativos. E então, o que realmente vai acontecer a seguir é que o Bitcoin está desmonetizando o ouro e a prata vai desmonetizar muitos imóveis. Isso vai desmonetizar um monte de coisas. Por que você colocaria seu dinheiro no índice S&P quando 493 das empresas estão falhando, certo? Então você falou sobre desmonetização, certo? O dinheiro, 500 trilhões dele, está na economia do século XX, não está na economia cripto. Isso é o que será atacado a seguir. Obrigado, Michael. Depois de fazer a quantidade de pesquisa que você mencionou, em 2017, fiz uma aposta muito grande. Coloquei todo o meu patrimônio líquido investível na Tesla. E então, em 2020, quando a Covid chegou, comecei a fazer o que você disse para não fazer. Dar isso de graça. E coloquei
$500,000 para financiar o projeto de renda básica de Denver. E assim, enquanto fazemos essa transição para essa nova economia que não temos certeza de como será, estou curioso sobre o que você acha do papel da renda básica universal e do Bitcoin como talvez uma ferramenta para financiar isso, na ideia de tentar criar uma economia que funcione para todos e ver o capital humano como um tipo de capital no qual talvez queiramos investir mais pesadamente ao pensarmos em colocar nossos recursos em lares de capital. A questão do RBU está acima do meu nível salarial. Essa é uma questão sobre a qual não vou opinar porque não sou um especialista e não é minha área de especialização. Com relação ao Bitcoin, no entanto, eu acho que um dos aplicativos matadores do Bitcoin é dotar uma instituição de caridade, então, usando Bitcoin para alimentar minha organização sem fins lucrativos, que oferece educação gratuita. A promessa do Bitcoin é que você pode fazer isso para sempre. E assim, você poderia financiar uma igreja, um parque, qualquer tipo de atividade de caridade usando Bitcoin, porque o problema número 1 que eles têm é que precisam que seu fundo de doações aumente com o tempo. E assim, qualquer pessoa que tenha qualquer quantia de capital, se você estiver investindo, estará obtendo um retorno de 20% em vez de um retorno de 5%. Você realmente será capaz de perpetuar sua missão para sempre. Bill Ackman tinha uma proposta de colocar 10 mil reais no S&P 500 quando uma criança nascesse, e isso valeria tantos milhões de dólares quando ela estivesse pronta para a aposentadoria. Mas eu acho que é seguro colocar 10 mil reais no governo para colocá-lo em Bitcoin. E então você não tem dependências, certo? E o dinheiro fica disponível na aposentadoria. Você não pode tocá-lo no Bitcoin. Eu fiz um discurso bastante famoso na Madeira, onde disse que o Bitcoin é para todos. E o ponto é, muitas multidões torcendo por você lá. Sim, bem, qualquer pessoa que voe até a Madeira para falar sobre Bitcoin gosta de Bitcoin. Mas meu ponto, realmente, era que você pode energizar uma cidade, um estado, um país, uma igreja, uma instituição de caridade, uma organização sem fins lucrativos, uma família, uma empresa. Você pode alimentar qualquer uma dessas coisas. E se você viu minhas outras palestras, nós não entramos nisso, mas o índice S&P está subindo cerca de 7% ao ano há 100 anos. E os IMCUA, a oferta de moeda em dólares, está subindo 7% ao ano por 100 anos. E não é preciso ser um cientista espacial para ver que o que você tem é uma cesta de ativos que estão mantendo seu valor em termos reais, enquanto tendem a subir em termos nominais. E isso não é terrível, quero dizer, pelo menos você não fica pobre, mas o que você realmente quer é algo que aumente 14% em valor por ano, enquanto a oferta de moeda aumenta 7%. E a maneira de fazer isso é eliminando todo o risco de contraparte de uma empresa. Quero dizer, vocês estão todos em empresas, certo? Se você assistir às notícias, pode ver que a Amazon pode ser sindicalizada, a Apple pode ser multada, o Facebook pode ser processado, certo? Quero dizer, a Microsoft tem a sua coisa. Então, as corporações são superfícies de ataque para regulamentação, tributação, tarifa. E é por isso que, ao longo de 100 anos, é provável que você não consiga fazer melhor do que simplesmente acompanhar a inflação nas melhores circunstâncias. Se você quer sustentar uma família ou uma instituição de caridade, você precisa superá-lo. Você precisa crescer mais rápido. Agora voltamos à minha frase. Como fazer coisas que são altamente superestimadas? Você sabe, a Apple está no iPhone 15. Se você tiver que enviar o iPhone 99 no ano 2100 para evitar que suas ações caiam, há muito risco nisso. Há muito trabalho. Marina, vamos para você com a última pergunta, no Zoom. Obrigado. Minha pergunta é realmente prática e logística. Então, para aqueles de nós que têm seu Bitcoin em autocustódia,
Quais são seus pensamentos sobre a melhor maneira de mantê-lo seguro? Quando comparamos algo como uma carteira fria versus uma solução multisig como a casa. Eu não me sentiria confortável em dar uma recomendação específica sobre isso. Eu realmente acho que é uma função de quem você é. Como em que estágio da sua vida você está, quão tecnicamente capaz você é, sua situação familiar, sua situação política. Então, eu vou dizer isso, que é, se você é um aposentado e suas mãos tremem e sua visão não é boa, e você simplesmente gostaria de não ficar sem dinheiro ou viver confortavelmente, você provavelmente deveria comprar iBit, ou comprar FBTC, ou comprar algum ETF de Bitcoin através do seu corretor, com quem você lida há 40 anos, porque a verdade é que você provavelmente não está qualificado. Provavelmente você não consegue literalmente digitar as teclas necessárias para recuperar ou gerenciar isso, e seria tolice até mesmo tentar. Se você está em uma fase diferente da vida, pode achar que o melhor de todos os mundos é comprar Bitcoin, mas deixar com um custodiante institucional, com o entendimento de que, com um aviso de uma semana, você pode fazer a custódia própria, se e quando precisar, ou quando perder a confiança na contraparte do custodiante, certo? E há muitas pessoas para as quais isso é a coisa apropriada. E então, há outro grupo de pessoas que fariam a autogestão porque são capazes. E isso é apropriado. E há muitas organizações que deveriam. Novamente, se você está administrando uma empresa em um determinado país onde não há um custodiante confiável ou custodiante institucional, é inadequado sugerir que o risco de manter Bitcoin na Fidelity é o mesmo que o risco de manter Bitcoin em um banco no meio de uma zona de guerra. Eles não são iguais, certo? E assim, você tem diferenças extremas, dependendo de quem você é e onde você está. Mas vou dizer o óbvio, que é quando você decide optar pela autocustódia, está assumindo uma responsabilidade muito maior e precisa ser tecnicamente muito mais proficiente e capaz. Então você tem que dedicar mais tempo e estar preparado para fazer isso, se for fazê-lo. Michael, obrigado, amigo. Obrigado por se juntar a nós esta noite.